A confiança em nós depositada nesta noite. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7 e versículo de número 14, nos diz assim: E se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Podemos sentar glorificando e exaltando o nome santo do Senhor, porque Ele já se faz presente no nosso meio. Se você não conseguiu sentir nada ainda até este momento, você ainda tem ali uma meia hora para se entregar ao Espírito Santo que é presente no nosso meio e sentir a sua glória e transbordar nesta noite. Queridos, nós lemos aqui um texto da Palavra de Deus que para os amantes e para os leitores da Bíblia Sagrada é um texto bastante conhecido. Quando se dá esses escritos aqui, o nosso Deus, Ele está falando com o então rei de Israel, ou o rei Salomão. No capítulo de número 6 deste mesmo livro, Salomão ele faz uma oração a Deus. Essa oração de Salomão, ele tinha o objetivo de apresentar o templo ao Senhor. Ele acabara de construir o templo e vai orar ao Senhor para lhe apresentar esse templo. Mas no meio desta oração, Salomão resolve pedir algo ao Deus Todo-Poderoso. E no meio desta oração, Salomão pede a Deus dizendo assim: Pai, perdoa o pecado dos teus filhos, perdoa o pecado do povo de Israel, Pai, e faz-nos voltar para a terra que o Senhor tem dado a eles e aos seus pais. Oh Deus do céu, perdoa o pecado do teu povo. E no versículo que nós lemos aqui, em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, é a resposta de Deus para esta oração de Salomão. Porque o Deus que nós servimos é um Deus que responde orações. O Deus a quem nós servimos é o Deus que responde o clamor do seu povo. Mateus 7,7 diz: Pedi, pedi, dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei, batei, abrir-se-vos-á. Porque o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate se abre. Qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pede pão, lhe dará uma pedra? Ou qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pede peixe, lhe dará uma serpente? Mesmo vós sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu saberá dar boas coisas àqueles que lhe pedirem. Quem pede ao Senhor recebe boas coisas, porque o nosso Deus sabe abençoar o seu povo. Deus então resolve responder a oração de Salomão. Mas Deus diz: Salomão, eu vou atender a sua oração, mas tem uma coisa, eu vou te responder, mas será do meu jeito. E o versículo começa assim: E se o povo que se chama pelo meu nome. Jesus está dizendo aqui: Salomão, eu tenho um compromisso com o meu povo, mas o meu compromisso é com um povo específico, não é para todo mundo. É só aquele que é chamado pelo meu nome. Numa outra versão, esse início diz: o povo que é propriedade exclusivo meu. Como você tem sido conhecido, como você tem sido chamado. Muitos têm sido conhecidos pelas suas mentiras, muitos têm sido conhecidos por passarem os outros para trás, muitos têm sido conhecidos por profanarem o Evangelho. Mas o compromisso de Deus é com aquele que é chamado pelo seu nome, aquele que é reconhecido por ser chamado Filho de Deus. O compromisso de Deus é com o povo que é reconhecido por ser chamado Filho de Deus. Mas Deus diz mais a Salomão: Salomão, tem mais uma coisa. O meu compromisso é com o povo que é reconhecido pelo meu nome.
Mas eu não quero somente que o meu povo seja reconhecido aí na terra. Eu preciso que esse mesmo povo seja reconhecido como povo meu também aqui no céu. Mas não se preocupe, porque eu vou te dar a receita completa. Não se preocupe, que eu vou lhe dizer o que o meu povo precisa fazer para ser reconhecido tanto na terra, mas como aqui no céu. E se dá o prosseguimento do versículo que diz: e se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Neste versículo, Deus usa 4 palavras-chave: humilhar, orar, buscar e se converter. Essas 4 palavras na nossa língua portuguesa, elas estão inseridas numa classe gramatical que nós conhecemos como verbos. E os verbos, por sua vez, ele tem a função, uma das funções dos verbos é indicar uma ação, indicar um agir e indicar um fazer. Então, quando Deus diz essas palavras, ele diz: Salomão, eu quero que o meu povo siga esta receita. Eu quero que o meu povo faça conforme eu estou dizendo aqui. E a primeira coisa a se fazer é humilhar-se. O que o Espírito Santo de Deus está dizendo nesta noite é que Ele deseja e quer a nossa humilhação diante dEle. Quem sabe alguém nesta noite poderia me perguntar: mas irmão André, o que é humilhação? O que é de fato se humilhar diante de Deus? A primeira coisa que nós precisamos entender é que existem 2 tipos de humilhação. A primeira humilhação que existe é aquela que eu dependo de alguém ou de uma situação para que eu possa me sentir humilhado. Todos os dias nós estamos passíveis de sofrer humilhação. Se eu fosse perguntar aqui aos irmãos, certamente várias histórias iriam aparecer. Eu já fui humilhado no meu serviço pelo meu patrão. Eu já fui humilhado dentro da minha própria casa. Até aqui na igreja eu já passei por um momento de humilhação. Se eu fosse procurar aqui, certamente várias histórias iriam aparecer. Se você fosse perguntar ao presbítero Ivan quantas situações ele se sentiu humilhado. Esse tipo de humilhação é comum na nossa vida. Nós estamos passíveis de sofrer humilhação. E quando nós passamos por essas situações, logo nós nos apegamos àquele texto que diz: os humilhados serão exaltados. E aí nós ficamos com aquele versículo: não tem nada não, deixa isso passar, os humilhados serão exaltados, logo Deus vai me exaltar. E no mesmo momento que nós nos dizemos estar humilhado, a cara da exaltação já aparece no nosso rosto. Não tem problema nenhum, eu estou sendo humilhado, mas deixa quando Deus me exaltar. Ele que humilhou, ele vai ver. Ela que me humilhou vai ver. Deixa Deus me exaltar, que quando chegar a minha vez, eu também vou pisar em cima. Esse tipo de humilhação Deus rejeita. Não é esse tipo de humilhação que Deus está à procura. Não é esse tipo de humilhação que Deus está rogando aqui neste versículo. Mas irmão André, então me diga qual é a humilhação que Deus quer que eu faça. A humilhação que Deus quer de mim e de você é aquela que você faz desse jeito. Humilhação ao Senhor não pode ser de cabeça erguida. A humilhação que Deus quer de mim e de você é aquela que você reconhece a sua pequenez e reconhece a grandeza de Deus. Quantos podem reconhecer a grandeza de Deus? Aleluias, aleluias. Deus quer que nós nos humilhamos diante da sua presença. Deus, Ele quer que nós desçamos diante da sua presença. Se você está passando por uma situação de humilhação, então se humilhe mais um pouquinho. Mas não se humilhe diante dos homens, não. Sabe por que Deus rejeita a exaltação que os homens fazem sobre nós? Porque se pelo simples fato
de você ser humilhado por alguém, Deus já te exaltasse, a glória não seria dele. O pastor me humilhou e Deus me exaltou, automaticamente a glória seria do pastor. Eu me senti humilhado e Deus me exaltou. Quem te humilhou é o responsável pela sua exaltação, não. Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele quer que você se humilhe diante da presença dEle, e Ele irá te exaltar. E todos verão que quem está te exaltando é o Senhor. Todos verão que quem está te exaltando é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Quando Deus manda os discípulos pregarem a sua palavra, Ele diz assim: olha, vai e levem o mínimo para a sua subsistência. Porque Deus sabe o quanto nós somos passíveis de nos apegar às coisas materiais e deixamos a dependência do Senhor. E aí não sabemos mais nos humilhar diante de Deus. O salmista Davi, ele diz no capítulo 84, versículo 5: felizes são aqueles que recebem a sua força e desejam andar pela estrada que leva ao monte de Sião. Humilhação é você reconhecer a sua pequenez, é reconhecer a sua pobreza espiritual e dizer: Deus, eu sou dependente do Senhor. Deus, eu sou dependente de Ti. Sem Ti na minha vida eu não consigo pregar. Sem Ti na minha vida eu não consigo cantar. Se não for o mover do Teu Espírito Santo, esse povo aqui não dá glória a Deus. Se não for a Tua presença, nós não conseguimos caminhar. Nós não conseguimos dar prosseguimento na nossa caminhada. A primeira coisa que eu quero do meu povo, Salomão, é humildade, é humilhação. Mas tem mais uma coisa, Salomão, não é só isso. Eu também quero que o meu povo se volte para mim em oração. Como é difícil falar em oração nos dias de hoje. Graças a Deus a nossa realidade aqui tem mudado. Mas como é difícil falar em oração. O que é oração, irmão André? Oração é nós intercedermos a Deus por alguém ou pela nossa própria vida. É falarmos com Ele, é entregarmos a nossa vida a Ele. E por que hoje é tão difícil de orarmos ao Senhor? Por causa do primeiro critério: ninguém vai a Deus em oração se não tiver encontrado a humildade. Ninguém consegue orar ao Senhor se não tiver humildade no seu coração. Nós não oramos mais porque nós confiamos na nossa própria força. É muito mais fácil eu confiar no meu dinheiro. É muito mais fácil eu confiar no meu emprego. É muito mais fácil eu confiar nos meus amigos do que confiar em Deus. Mas quando a humildade chega, eu reconheço que todas as coisas terrenas não podem fazer o que eu preciso. Quando a humildade chega, eu reconheço que só o Senhor pode fazer maravilhas na minha vida. Então a humildade me leva à oração. Então a humildade me faz chegar até a oração. Nós precisamos orar ao Senhor. Nós precisamos buscar a sua face. Nós sabemos o quanto é importante a oração. Nós sabemos o quanto é importante orarmos ao Senhor. A oração é o canal que nós temos para nos comunicarmos com Deus. Quem não quer ter a presença de Deus na sua vida? Quem é que não quer ter intimidade com esse Deus que pode fazer todas as coisas? Mas o único caminho a chegarmos diante de Deus é através da oração. Mas Deus diz mais a Salomão: Salomão, eu quero que o meu povo se humilhe diante da minha presença. Eu quero que o meu povo ore diante da minha presença. Mas tem mais. Eu também quero que o meu povo busque a minha face. Quantos nessa noite aqui vieram buscar a face do Senhor? Aleluias! Buscar a minha face. Buscar a face do Senhor, num dado momento, pode se confundir com a própria oração. Mas buscar a face do Senhor é mais do que orar. Buscar a face do Senhor é você dobrar os seus joelhos para orar, mesmo quando você não tem nada a pedir, só pelo simples prazer de estar diante da presença do Senhor. Buscar a face de Deus é você se voltar
olhar para ele com vontade de contemplar o seu rosto. Moisés foi um exemplo claro disso. Moisés conversava com Deus, Moisés orava a Deus, mas ele, num certo momento, chegou para Deus e disse: Deus, deixa eu ver a tua face. Moisés já tinha um relacionamento com Deus, mas ele queria ver a face do Senhor. E Deus disse para ele: ô Moisés, é impossível um homem ver a minha face e continuar vivo. E aí parece uma contradição, porque quando a gente chega aqui nesse texto, é exatamente o que Deus está pedindo para Salomão e para o seu povo. Mas como é que Deus está pedindo para buscarmos a face dele, se é impossível para nós? Como é que Deus está pedindo para nós buscarmos a sua face, se ele sabe que é impossível de vermos a sua face? Eu queria te dizer nesta noite que Deus não trabalha no campo do possível e no campo do previsível. Ele quer que nós tentamos algo que seja impossível, porque ele irá fazer grandes coisas nas nossas vidas. Deus responde a Moisés: Moisés, a minha face você não vai ver, mas fica na brecha, na fenda da rocha, que de costa eu irei passar, e tu vai contemplar o meu vulto simplesmente. Eu irei passar de costa, Moisés. É o máximo que eu posso fazer para atender esse seu pedido. Moisés então espera e Deus passa. Moisés desce do monte, e todos que olham para o rosto de Moisés não conseguem contemplar a glória de Deus que ali ficou. Ninguém consegue olhar para o rosto de Moisés e tiveram que tampar o seu rosto, porque a glória do Senhor era transbordante na vida de Moisés. É isso que Deus quer de nós: busque a minha face, porque todos que olharem para você vai ver que eu faço parte da sua vida. Todos que contemplarem o seu rosto verão a minha glória. Senhor, tudo bem, eu já entendi. O Senhor quer humildade, o Senhor quer oração, e o Senhor quer que nós buscamos a tua face. O que mais, Deus? E Deus diz mais a Salomão: Salomão, além do meu povo se humilhar, além do meu povo orar, e além do povo buscar a minha face, eu quero que eles se convertam dos seus maus caminhos. Não adianta você se humilhar, não adianta você dobrar os joelhos diante de Deus, e não adianta você tentar buscar a face do Senhor, se os seus caminhos são caminhos maus. Deus, Ele quer que você se converta dos seus maus caminhos. Se converter é mudar o rumo, é mudar a direção de onde você está caminhando. No mundo hoje não tanto, mas antigamente, quando alguém dizia que aceitou a Jesus, a primeira coisa que a pessoa ouvia é: não pode fazer isso, não pode fazer isso, e começava a listar um monte de coisa que a pessoa a partir daquele momento estava proibida de fazer. Conversão não é isso. Conversão é você decidir mudar de caminho. Se você ver um cachorrinho roendo um osso e você chegar com um filé de carne e jogar para ele, automaticamente ele vai abandonar o osso e vai passar a comer o filé, por automaticamente entender que o filé é melhor que o osso. É isso que acontece com quem entende o verdadeiro evangelho. É isso que acontece com quem se converte. A gente muda de caminho não é porque o evangelho proíbe, não, mas é quando nós percebemos que o que Deus tem para entregar para a nossa vida é muito melhor do que o mundo oferece. Converter-se ao Senhor é entender que o que Deus tem para nós é muito melhor do que o que o mundo tem. Converter os nossos caminhos é compreender que o que Deus tem preparado para nós é muito melhor do que o que está aí fora. O profeta Jeremias diz que o nosso coração é um coração corrupto e ninguém pode o conhecer. A Bíblia também diz que a nossa natureza humana é uma natureza pecaminosa. Com essa natureza aqui é impossível agradar a Deus. Com essa natureza que nós temos é impossível servir a Deus. Porque a nossa natureza carnal
ela tem uma vontade desesperada por aquilo que não agrada aos olhos do Senhor. A nossa natureza carnal, ela tem uma vontade louca e desesperada por aquilo que é pecado. Mas Deus diz: converta os seus caminhos, porque o que eu tenho é melhor para vocês. Deus não está impondo nada. Deus, Ele não está obrigando nada, mas Ele está está te dando uma escolha. Ele está te dando uma escolha para você escolher os caminhos dele, que é o melhor que ele tem para nós. E no final do versículo ele diz: depois passado tudo isso, eu vou ouvir vocês dos céus, vou perdoar os seus pecados e vou sarar a terra de vocês. Deus é um Deus que perdoa pecados. Deus, Ele é um Deus que perdoa as nossas falhas. E diz a Bíblia que depois que Ele perdoa os nossos pecados, Ele lança no mar de esquecimento e deles não se lembra mais. Deus, Ele quer perdoar pecados nessa noite. Deus, Ele quer converter, quer que você se converta nessa noite. Nessa noite, Deus, Ele está te fazendo uma proposta, quer te fazer uma troca. Escolha o que é do Senhor, escolha o que é de Deus, escolha o que Deus está te oferecendo e abandona os prazeres do mundo, porque Ele irá perdoar os teus pecados e irá sarar a sua terra. Eu quero fazer um convite nesta noite para aqueles que ainda não entregaram a sua vida ao Senhor. Deixa Deus cuidar de você, deixa Deus cuidar da sua vida. Deixa Deus dar direção para a sua vida. Eu quero te fazer um convite nessa noite. O Espírito Santo de Deus está te convidando nesta noite. Deixa Ele cuidar de você. Para de sofrer sozinho. Jesus, nessa noite, Ele quer assumir os seus problemas. Jesus, nessa noite, Ele quer assumir o controle da sua vida. Ele quer perdoar os seus pecados. Ele quer limpar as suas vestes. E as suas vestes será branca como a neve. Quem essa noite quer entregar a sua vida para o Senhor? Você que aqui tem algumas pessoas que ainda não fizeram compromisso com o Senhor. Esta noite é a oportunidade que Deus te dá. Vem para Jesus nessa noite. Vem para Jesus nessa noite. Vem para Jesus nessa noite. Levante a sua mão e dê um sinal. Jesus, Ele quer te salvar nessa noite. Não espere para o dia de amanhã. A Bíblia diz que o dia de amanhã não nos pertence. A direção do Espírito Santo nesta noite, nesta palavra, foi para você. Nós subimos aqui com um compromisso de dizer: Deus, fale o que o teu povo precisa ouvir. E se Ele deu essa direção, é porque Ele queria falar contigo. Vem para Jesus nessa noite. Levante a sua mão, fazendo compromisso com o Senhor, e vem aqui na frente que nós iremos orar por você. Nós ainda temos tempo, eu vou te esperar. Deixa Deus mudar a sua vida. Deixa Deus mudar o seu caminho. Deixa Deus mudar a história da sua vida. Ele quer entrar na sua casa e quer sarar as suas feridas. Ele quer sarar as suas feridas nessa noite. Dê um passo para o Senhor. Faça um compromisso com Deus nessa noite. Deixa Deus cuidar de você nessa noite. O amor desta vida. Durante esse amor, você tem a oportunidade de vir para frente para entregar a sua vida ao Senhor. There you go.
que nesta noite você possa sair daqui na certeza de que aquele que busca o Senhor, de que aquele que se humilha ao Senhor, de que aquele que ora ao Senhor, de que aquele que busca a sua face, de aquele que se converte dos seus maus caminhos, é o Senhor quem irá cuidar, é o Senhor quem irá segurar nas mãos e irá prover para todas as suas necessidades. Que Deus abençoe. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Fique bem.